Gente, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os módulos, as aulas 11 e 12, que encontram-se na página 364. Quando nós falamos a palavra artrópodes, a principal característica deles é ter patas articuladas. Aqui a gente tem a cabeça do gafanhoto, o tórax e o abdômen. E aqui existem articulações. Temos outros exemplares dos artrópodes. Então, filo dos artrópodes. Primeira característica, então, pernas articuladas, conjuntas móveis. São triplásticos, 3 tecidos embrionários, celomados, apresentam aquela cavidade celoma, que é revestida interna e externamente pela mesoderma. Outra característica, eles apresentam simetria bilateral. Quando a gente pega o animal, corta ele ao meio, o lado direito é semelhante ao lado esquerdo. Corpo segmentado e dividido em cabeça, tórax e abdômen. Porém, alguns podem apresentar cefalotórax, que é a união da cabeça com o tórax. Então, cabeça mais tórax, cefalotórax e abdômen. Presença, de novo, retomando aqui, as patas articuladas. Simetria bilateral, como falei para vocês, corta o animal aqui, os dois lados, as duas partes, as duas metades têm semelhança. Aqui estamos mostrando um cefalotórax, né? A lagosta, a junção aqui na lagosta da cabeça com o tórax, formando um cefalotórax. E aqui, o abdômen. Aqui nós temos um camarão, né? O camarão tem também, o cefalotórax e o abdômen. Presença de antenas e tudo mais. O exoesqueleto deles é extremamente resistente por causa da presença da proteína, do carboidrato, chamado de quitina. O carboidrato é extremamente importante para evitar a perda de água dos animais. Então, quer dizer que é uma das características que fez com que esses animais conquistassem definitivamente o ambiente terrestre. Nos crustáceos, eles têm um exoesqueleto formado por sais de cálcio. Aí não tem a presença da quitina. Por ter um esqueleto externo, exoesqueleto, eles apresentam mudas ou equidizes. E acontece aqui um processo de metamorfose, né? O desenvolvimento desse animal é segmentado. Aqui, gente, tô mostrando para vocês a troca do esqueleto. Esse aqui é o animal, E aqui é o esqueleto, né? Que no caso de uma cigarra, tá fazendo a troca do esqueleto. Aqui é o esqueleto e aqui é a cigarra. Exúvia, tá? Aqui também tá mostrando, aqui é a cigarra e aqui é o esqueleto. Exúvia, tá? Mesma coisa, mostrando todas mudas ou equidizes. Uma coisa muito importante aqui no esqueleto dos artrópodes é que o crescimento dos animais que tem um endoesqueleto, ele é um crescimento contínuo. Já no crescimento dos artrópodes, ele tem um período de crescimento, depois ele não cresce mais, ele fica meio que estagnado, aí ele tem uma muda. Aí ele tem um período de crescimento, aí ele fica estagnado, aí ele tem uma muda. Então, veja, o desenho, né, o gráfico que representa o crescimento do exoesqueleto, ele é todo fracionado, ele é todo segmentado. Os artrópodes, eles são divididos em classes. A classe dos insetos, a classe dos crustáceos, a classe dos aracnídeos e a classe dos miriápodes, que envolve os quilópodes e os diplópodes. Aqui nós temos borboleta, mosquito, aqui nós temos camarão, siri, lagosta. Nos aracnídeos nós temos aranhas, ácaros, escorpiões. Nos quilópodes e diplópodes nós temos centopeia, lacraia. Estas são as classes dos artrópodes. Os insetos, gente, eles apresentam uma reprodução sexuada. Porém, o desenvolvimento deles pode ser um desenvolvimento completo ou um desenvolvimento incompleto. Quando eles têm uma metamorfose, nós falamos que eles têm um desenvolvimento incompleto. Apresentam as fases de larvas e tudo mais. Os que têm um desenvolvimento direto são chamados de ametábolos, que não apresentam metamorfose. Na verdade, tem o ovo e depois já nasce um indivíduo idêntico ao adulto. Exemplo, a gente tem as traças.
Os hemimetábulos, eles têm uma metamorfose incompleta. Tem o ovo, do ovo sai uma ninfa e essa ninfa se transforma em adulto. Porém, a diferença da ninfa e do adulto, ela é muito sutil, é uma diferença muito sutil. Isso acontece entre os gafanhotos. Os gafanhotos são hemimetábulos. E existem os animais que são holometábulos, os insetos holometábulos, com metamorfose completa, ovo, larva, pupa ou crisálida, né? Quem que tem esse tipo de metamorfose? As abelhas, as borboletas, moscas, besouros, entre outros. Aqui tem um exemplo, gente, com imagens do desenvolvimento dos ametábulos, do desenvolvimento dos hemimetábulos e dos desenvolvimentos holometábulos. Então, olha, o ovo, né? Todos eu tenho que pensar que tem um ovo primeiro. Do ovo saiu esse aqui, que cresceu para esse e virou esse aqui. Então, não tem diferenciação física entre esses três estágios. Então, a traça do livro é um ametábulo. No caso do gafanhoto, por que ele é hemimetábulo? Ele tem uma metamorfose semi-metamorfose, né? Então, a ninfa, que são esses dois aqui, são muito parecidos com o adulto, tá? Porém, existem ainda algumas características que os diferenciam. Já os holometábulos têm o ovo, a larva, depois vem a pupa e depois vem o adulto completamente diferente, tá? Então, o holometábulo tem uma metamorfose completa.